Então, aparentemente aqui o negócio está andando direitinho aqui, né? Muito bem, então tá caminhando. Pronto. Testei, tá beleza. A gente pode dar um encaminhamentozinho à ideia, certo? Bom, pessoal, então 5 minutos, vamos começar a partir dos 5. Vou deixar uma mensagem lá embaixo para a pessoa adiantar até o ponto 5, que é importante, 5 minutos para frente, né? Bom, então a nossa ideia aqui vai ser bem simples. Vou passar uma construção, aproveitando aqui que eu instalei tudo, né? O Office e tudo, então vamos passar a ideia aqui do alfabeto, certo? Bem, vamos lá. Aqui é o seguinte, meus amigos, o alfabeto semita, né, digamos assim, né, chamado proto-sinaítico, que é também conhecido como proto-cananeu, né, ou cananita, proto-cananita, né? Então você tem aqui as letras, chamamos de letras, mas na verdade que são pictogramas. Cada pictograma desse corresponde a algo no mundo real. Você tem a cabeça do boi, você tende a enrolada, aqui você tem a relação da pegada, do piso, do pé, que você tem um Dalet, que é uma porta de entrada e saída, você tem o olho, você tem uma cerca, você tem uma semente, você tem um homem baixado. Claro que os desenhos realmente são um pouco assim, diferente daquilo que se pode projetar hoje, mas naquela época isso era apenas uma parte de uma ideia, a construção de uma ideia não era obrigado o objeto de utilização, que é o desenho, ser um objeto totalmente correspondente àquilo. Até então que você repassava de um para o outro, que é o olho, o Gaim, né, o que é uma ferramenta, Zain, que é uma ferramenta agrícola, né? Então você tem a cesta, né? Você tem uma série de objetos, de partes humanas, o braço, a cabeça, o homem esfolhado, o queixo, boca, né? Você tem aqui o pé, né? Você tem o homem olhando para cima, né? Então você tem aqui algumas relações que condiz com a relação humana. Franco, correspondente à formatação das palavras. Bom, é muito interessante isso aqui, né? Porque no universo semita, nessa relação do proto-sinaítico, do proto-sinaítico, a ideia é que as letras, que são os pictogramas, sejam registros de eventos que foram apresentados. Como, Fran? Simples. Por exemplo, vamos supor que tem aqui uma ideia, uma forte, uma forte, uma força oculta muito forte, uma força oculta muito forte. Essa força oculta muito forte poderia ser representada como boi, que é a força, e o mar, que é a questão oculta, a questão de movimento. Então, eu estou dando apenas uma ideia, certo? De uma ideia, de uma percepção. Não estou colocando em ordens de comunicação da linguagem semita. Outra relação, por exemplo, uma visão oculta, da mesma forma. Eu posso ter um aí, um olho e a força representando o oculto. Por exemplo, eu quero a entrada da casa. Seria o quê? Poderia ser, por exemplo, o Dalet, que corresponde a isso, e a casa, que é o Bet. Aí seria a entrada da casa. Ou o contrário, né? Dependendo da maneira como você enxerga. A relação de ser no direito e esquerdo tem forte influência dentro do verso também. Não é o caso aqui. Estamos apenas fazendo análise. Por exemplo, a entrada, a passagem do sol, a sua ida e sua vinda, pode ser representada por também o pictograma. O pictograma, né, do sol
correspondente ao pictograma da entrada e saída. Então, o sol passando, né? Ou fez a passagem, ou fez a ida e a volta, né? Entendeu? Então, basicamente, a construção da linguagem foi formatada na percepção do indivíduo, né? Por exemplo, o trabalho dobrado. Aí você tem aqui, ó, você tem, você tem o Shin e o Yud. Então, você tem o trabalho e a força dobrado, o trabalho dobrado. Tá entendendo? Então, a ideia do relacionamento entre o universo que eu via era representado pelos pictogramas. Certo, pessoal? Não tinha um alfabeto, não existia, era um cenário. Tinha um cenário e você representava através disso. Por exemplo, vamos colocar aqui a cerca, por exemplo, uma palavra, um cenário que eu poderia escrever. A cerca, não, a casa que divide a força. Aí, então eu poderia colocar o quê? Ó? A casa que divide, olha o Samek, poderia colocar aqui, ó, e a força, poderia colocar o quê? O Shin, que representa a força. A casa que divide a força. Ou o equilíbrio, o que divide, ou o equilíbrio, depende da interpretação do verso, aquilo que vai trazer equilíbrio ou aquilo que vai medir entre a casa e a força. Dependendo da relação de como o verso vem a trazer, você vai ter uma interpretação. Então, basicamente, meus amigos, a interpretação, né? Vou colocar uma boa noite aqui para todos. Boa madrugada. Vou botar aqui. Então, basicamente é isso. Franco, a minha ideia de como eu vejo um cenário e eu reproduzo o cenário condiz com o alfabeto semita, no sentido do alfabeto na lógica dos pictogramas, e corresponde à linguagem, aí que tem a relação. Cada digamos assim, cada relação entre eu, o indivíduo e o meio de cada nação ver de maneira diferente. Por exemplo, na relação semita, se eu colocar uma casa e uma semente, eu estou colocando que é o quê? A semente da tenda, ou a descendência, quer dizer, a reprodução que sai daquela tenda. Então aqui seria filho, descendência, filhos. Em outras civilizações sumerianas, eu poderia ter uma percepção já diferente. Se fosse para projetar, seria diferente. Filhos é a semente do procriador. Já na relação semita seria diferente, mas na sumeriana seria essa, a semente do procriador, ou a semente do cabeça, do líder, que é o homem. Então, a relação entre cada povos, cada visão, cada percepção é diferente de um povo ao outro. Então, como eles enxergavam o mundo, todos viam o mundo de maneira real, mas como representava o cenário era de maneira diferente. Então, o foco é esse, pessoal. Quando estamos vendo a questão do Semita, do Sinai, da relação daquele povo da Península do Sinai, estamos falando que saíram de dentro da arca, estamos falando nesse tipo de percepção aqui. Né? No nosso caso, como era um povo nômade, a ideia que se tem é que a relação de filhos seria basicamente essa. Uma ideia é essa, os filhos da tenda, a reprodução da tenda. Né? Então você tem essa relação. Então, o que nós vamos aprender no futuro, a partir dos primeiros momentos, é como interpretar um cenário, construir o cenário, desenvolver o cenário, e assim a gente começar a entender como é que funciona. Então nós vamos aprender muitas coisas interessantes, muitas coisas muito legais que são construídas e instituídas, né? Então, basicamente é só isso, pessoal, por hoje, para testar aqui, certo? E a gente vamos depois ver com bastante calma, com bastante pensamento bem legal,
construindo cada movimento, cada ideia, e assim vocês aprender como é magnífico a linguagem que o Criador escolheu para se comunicar com o homem. Valeu, pessoal!